A paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bom, meus irmãos? Eu espero que esteja tudo bem com você, que toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo, que o nome dele venha a ser louvado, venha a ser engrandecido na terra, dele para ele são todas as coisas. Amém, meus irmãos? Eu quero nesse dia de hoje estar deixando uma palavra para a minha e a sua vida, e essa palavra se encontra lá na epístola do apóstolo Paulo, capítulo 5, versículo 24, que nos diz o seguinte: os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Meus irmãos, essa palavra nos diz que todo cristão nascido verdadeiramente do Espírito, que recebeu o selo, o batismo com o Espírito Santo, a verdadeira certeza que agora ele não pertence mais a esse mundo, mas que nasceu do Espírito, que recebeu a natureza divina e que está ligado no corpo do Senhor Jesus Cristo, que pertence ao Senhor Jesus Cristo, crucificaram na cruz, juntamente com o Senhor Jesus Cristo, a sua natureza humana e as concupiscências da carne, ou seja, os desejos malignos, perversos, que a nossa carnalidade nos faz pecar contra Deus, Ainda que em Gálatas, capítulo 5, versículo 19, nos diz o seguinte: olha quais são as obras que a nossa carnalidade humana, a nossa descendência humana nos faz praticar. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Meus irmãos, todos os desejos, por comer desenfreadamente, por beber, sentir ódio, sentir inveja, tudo isso é fruto da nossa carnalidade, da nossa natureza humana. A idolatria, Eu, quando aceitei o Senhor Jesus Cristo, eu gostava muito de jogar videogame, E eu jogava praticamente todo dia no meu celular e no meu computador. Eu tinha um computador, aquele computador eu acho que pegou fogo umas 3, 4 vezes, Porque era outra coisa que era um ídolo para mim. E hoje em dia, com o celular tendo quase a mesma funcionalidade do computador, nós temos pessoas que são viciadas em jogos de celular. Isso é idolatria, É um fruto da carnalidade. Esses dias eu vi um irmão aqui, ele dizia estar em Cristo, mas jogava videogame. Videogame é uma coisa que estressa, A gente está jogando, quando vê, perde uma partida ali, a pessoa diz um palavrão, soca o joystick do videogame, Então o videogame é uma coisa que, além de ser uma idolatria que causa vício, a pessoa se vicia no videogame, ela estimula a carnalidade, ou seja, a ira. É quase impossível jogar videogame sem cirar um pouquinho, É muito difícil. Mas essa palavra nos diz que aqueles que estão em Cristo Jesus abdicaram, crucificaram a sua natureza humana, Os ídolos, seja videogame, seja computador. Nós temos ídolos, que são familiares. A Bíblia chama esses ídolos de terafins, que uma pessoa, por amar demais um membro da sua família, ou seu esposo, a sua esposa, um filho, uma filha, aquilo se torna um ídolo, assume o lugar de Deus na vida da pessoa, O videogame, como ele causa dependência, Nós somos feitos para ser livre em Cristo Jesus. Tudo aquilo que nos causa dependência é idolatria, é pecado. Testa contra o batismo do Espírito Santo. Você já pensou uma pessoa que diz ser batizada com o Espírito Santo, viciada em joguinho de celular, em videogame? É meio contraditório. Então, meus irmãos, que nós possamos abrir mão de todas essas obras da nossa descendência humana, a ira, a inveja, a emulação, que é o desejo, a soberba de querer ser mais que o meu irmão, Tudo isso é obra da carne, é Satanás, O diabo, ele é o ser mais terreno que existe, O diabo só atua na terra, ele já foi banido do céu. Então ele atua através dos nossos desejos, da ira, da inveja, da emulação, O desejo de ser maior, de ser melhor que o meu irmão.
das glutonarias, aquela pessoa que come comidas consagradas a ídolos, come desenfreadamente, come qualquer tranqueira que vem na frente dela, ela vive pela comida, né? As bebedices, as pessoas que afundam o pé no álcool, né? Eu já fui um desses, então eu falo porque eu já fiz isso, não tem problema nenhum. Mas, né, me libertei da glutonaria, o Senhor Jesus Cristo me libertou das bebedices, da inveja, da ira, de tudo isso, né? Através do batismo do Espírito Santo, o Senhor Jesus Cristo me libertou, né? A minha natureza humana, que sentia ódio, que era uma pessoa agressiva, vingativa, invejosa, né? Idólatra, idolatrava videogames, idolatrava pessoas, idolatrava as coisas, né? Bens materiais. Eu, quando aceitei o Senhor Jesus Cristo, tinha uma vida consideravelmente boa financeiramente, né? Então eu muitas vezes zombava de quem tinha um pouquinho menos, ou então me vangloriava por ter um pouquinho mais que os outros, por morar em um bom apartamento, né? Mas a gente começa a conhecer o Senhor Jesus Cristo, descobre que tudo isso é pecado, né? E é o próprio diabo nos utilizando para pecar contra Deus, e tem consequências, meus irmãos. Então, que nós possamos crucificar, meus irmãos, esses nossos desejos carnais, né? O desejo pela comida desenfreadamente, as iras, a inveja, a emulação, o desejo de ser maior, de ser melhor que o meu irmão, né? Que nós possamos andar pelo Espírito. Todo aquele que diz pertencer a Cristo, que diz ter sido batizado com o Espírito Santo, que viva pelo Espírito, né? Eu quero compartilhar com os irmãos outra palavra. Olha só, essa palavra aqui é muito forte, muito esclarecedora. Olha só o que essa palavra diz. Primeira Epístola Universal do Apóstolo João, capítulo 3, versículo 9. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Meus irmãos, Deus é santo, nele não há pecado. Se a semente dele está em mim, se eu nasci de Deus, como é que eu posso dizer que eu nasci de Deus e vivo pecando? Olha só o que ainda aqui na primeira Epístola Universal do Apóstolo João, capítulo 3, versículo 8, nos diz o seguinte: quem pratica o pecado é o diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Meus irmãos, todas essas obras que eu citei da carne, a carnalidade, a humanidade, são utilizadas pelo diabo. O diabo peca e nos faz pecar desde o princípio. É o que nos diz essa palavra. Então, meus irmãos, que nós possamos andar contra a nossa natureza humana, nós que dizemos estar em Cristo, dizemos pertencer a Ele, que nós possamos resistir aos desejos, às vontades, às paixões da nossa carne, que eu não vou dizer para os irmãos assim que o diabo não me tente, ele tenta, mas eu me agarro na palavra, eu suplico, eu imploro a Deus para que me dê força, me dê saída para vencer a tentação, e para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo eu acabo vencendo. Então, meus irmãos, que nós possamos andar pelo Espírito, renegando as nossas vontades, as nossas paixões, a nossa carnalidade humana, a nossa natureza terrena, e que possamos viver pela nova natureza que nós recebemos o batismo com o Espírito Santo, andando em santidade, em obediência, renegando as nossas vontades, as nossas concupiscências malignas. Amém, meus irmãos? Que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo esteja convosco.